portador do HIV/AIDS. Desculpe, apareceu aqui. Então, ele é especialmente no atendimento psicológico ao portador do HIV/AIDS, vítimas de violência sexual, doméstica e auto-infligida, e tratamento psicossocial do uso abusivo de álcool e outras drogas, no CAPS-AD. Desenvolve estudos e pesquisas dentro das áreas de psiconeuroimunologia, parapsicologia, espiritualidade e saúde, saúde mental, psicologia da saúde, psicologia da religião e psicologia clínica. E hoje, Lucan e Sandra vão estar conosco divulgando um pouco dos resultados do seu trabalho de doutorado que é desenvolvido no NUPES de Juiz de Fora. Então, vocês têm 30 minutos cada um. Eu volto nos 5 minutos finais, a minha tela aparece para sinalizar a vocês que faltam 5 minutos. E tenham uma boa apresentação. Gente, boa noite. Muito obrigado, professor Marcos. Uma boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, nessa atividade do REUP. Para mim é uma grande satisfação estar junto aqui com a Sandra e compartilhar nosso estudo, nossa pesquisa, né, que atualmente estamos desenvolvendo. A gente está com uma dificuldadezinha de abrir aqui o arquivo do PowerPoint, mas acho que agora foi, né, Jéssica? Tá dando certo para vocês? Vocês estão vendo tudo? Assim, Jéssica. Tá bom. Ótimo, então. Então, gente, o meu objetivo aqui nessa apresentação inicial é mostrar para vocês os achados que encontramos no artigo, uma revisão do escopo que publicamos esse ano ainda. A revisão foi publicada em julho, né? E consiste no levantamento geral sobre esse campo de estudos e pesquisas sobre memórias de vida passadas, né? Ou casos sugestivos de reencarnação. E lembrando que esse estudo todo, né, que nós estamos fazendo sobre reencarnação, memórias de vidas passadas, conta com financiamento, o suporte financeiro da Fundação Portuguesa, Fundação Bial, né? É um estudo desenvolvido com a Division of Perceptual Studies da University of Virginia, né? Em parceria com o professor Jim Tucker, né? Um dos maiores nomes nessa área, né? Um dos pupilos aí do professor Ian Stevenson, né? O principal autor e pesquisador na área. E agora estamos trazendo essa pesquisa para o NUPES, né? Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. Jéssica, pode passar. Então, aí está, né, a página inicial, a capa do nosso artigo, né? Então, estudos acadêmicos sobre memórias de vidas passadas, uma revisão do escopo. Como coautores, nós temos o Jim Tucker, professor Alexander, como autor sênior da pesquisa, né, e a Gabriela e João Pedro, 2 estudantes de medicina que participaram também desse estudo. Destacando aqui alguns pontos centrais do resumo do abstract, né, o que a gente verificou. Lembrando que nós fizemos uma varredura ampla pelas principais bases de dados científicas, né, base de dados online, no caso aí Scopus, Web of Science, PubMed, Medline, né, PsycInfo, Cielo e OpenGrade. E focamos em estudos observacionais publicados como artigos científicos em jornais indexados nessas principais bases. Encontramos aí um total de 78 estudos, né? E verificamos que existiu uma... Opa, interrompeu. Aconteceu alguma coisa? Só um minutinho, vou tentar compartilhar de novo. Aí eu fui aceitar aqui uma pessoa que pediu para entrar e aí interrompeu. Desculpa, fechou tudo aqui. Parece que a apresentação em full screen é só com você mesmo, que é a host, parece. Na verdade, eu botei para apresentar de uma outra forma. Veja se você consegue abrir, que agora eu não estou nem conseguindo minimizar a tela, porque como eu estou gravando, está dizendo que eu não consigo minimizar, eu estou gravando. Aí tenta, Lucan, quando você compartilhar, abrir, coloca no modo de apresentação, no livrinho que tem do lado. Você pode dar uma pausa na gravação, Jéssica. Só um minuto.
Então, né, como eu disse, as principais bases de dados, né, foram acessadas, Scopus, Web of Science, PubMed, PsycInfo, né? Encontramos aí um total de 78 estudos publicados ao redor do mundo desde a década de 60. Então, é um campo de pesquisa e de estudos já antigo. São mais de 50 anos de investigação empírica sobre essas alegadas memórias de vidas passadas, né? E é um tipo de pesquisa que vem sendo desenvolvida ao redor do mundo inteiro, né? A gente vê aí uma predominância de estudos na Ásia, mas esse tipo de fenômeno foi verificado também na África, verificado na Europa, América Latina, ao redor do mundo inteiro, né? Então, a gente tem aí uma, vamos dizer assim, um aspecto transcultural desse fenômeno, certo? Está um pouco lento aqui para mim. Desculpa, mas não está passando aqui o slide. Poxa. Ok, então, como conceito de reencarnação, né? A gente se baseou aí no estudo do professor James Matlock. James Matlock é um antropólogo, um dos principais autores também nessa área, dos principais pesquisadores, já estuda há muitos anos a ideia da reencarnação, principalmente das alegadas memórias de vidas passadas. Ele destaca aí como conceito de reencarnação a transferência de força vital ou fluxo de consciência de um ser humano para o corpo de outro ser humano. Poderia ser uma espécie de renascimento da alma, do self ou do espírito, né? E, recentemente, em 2019, o professor James Matlock publicou o livro Signs of Reincarnation, explorando crenças, casos e teoria. É um livro bem interessante, talvez uma das maiores revisões sobre o tema, né? O livro conta aí com 900 referências bibliográficas sobre o campo da reencarnação e das memórias de vidas passadas. É um livro que vale realmente a pena dar uma olhadinha para quem se interessa aí no assunto, tá? Então, nós temos aqui a questão da reencarnação. Ela é difundida ao redor do mundo. Temos aí 33% da população dos Estados Unidos que acreditam em reencarnação, 27% da população na Europa Ocidental e 20% na Europa Oriental, e 20% da América Latina também acredita em reencarnação. Aqui no nosso país, mais especificamente, 37% da população acredita totalmente em reencarnação. 18% tem dúvidas a respeito disso e 44% não acreditam em reencarnação. Como casos sugestivos de reencarnação, né? O que seria os casos sugestivos de reencarnação? Então, como eu disse anteriormente, desde a década de 60, esse campo de estudos se difundiu ao redor do mundo. A gente tem como principal referência o professor Ian Stevenson, psiquiatra norte-americano, que desenvolveu a divisão de estudos da percepção, né, e começou a investigar esses casos sugestivos de reencarnação. E, principalmente, ele investigou crianças aí que na primeira infância, de forma espontânea, começavam a falar sobre uma possível memória de vida, sobre possíveis experiências de uma vida passada. Então, a criança começava a falar sobre nomes, lugares, pessoas, né? Aquilo soava estranho para os pais, para os familiares ou profissionais escolares que estariam próximos a essas crianças. E, de alguma forma, começou-se a se investigar isso. E o Stevenson, né, começou a verificar o que seria esse fenômeno, o que acontece, né, por que essas crianças estão falando sobre isso e tal. E aí, muitas vezes, o pesquisador começava a investigar essa fala da criança, a criança trazia um nome, ou mesmo começava a falar de situações. Em muitos casos, a criança falava até da forma como ela veio a morrer na vida anterior, tal. O pesquisador começava a investigar essas informações e encontrava ali algum tipo de associação, né, uma conexão com
provas materiais, né, com evidências empíricas que faziam uma conexão lógica com aquilo que a criança falava e começava ali a traçar, a construir realmente um caso sugestivo de reencarnação. Então, quando a criança falava, minha mãe se chamava assim, você não é minha mãe, eu me chamava de tal forma, eu estava no penhasco, de repente eu caí e tal. E o pesquisador começava investigar esses nomes, investigar o lugar, investigar o acidente ao qual a criança se referiu e começavam a encontrar, inclusive, uma veracidade naquelas alegações, né? Começavam a encontrar um fundamento empírico naquilo que a criança via falar. Além dessas alegações, né, os casos sugestivos de reencarnação eles vêm acompanhados de outras variáveis, tais como habilidades atípicas. É um fenômeno que o Stevenson investigou em alguns casos, seria, por exemplo, a xenoglosia, ou seja, a criança começar a falar de uma língua a qual ela nunca aprendeu de forma convencional. Então, uma criança que nascia nos Estados Unidos começava a falar russo, por exemplo, né? Isso na primeira infância, 0 a 7 anos de idade. Ou fobias também, um outro tipo de comportamento atípico que se percebia em algum caso. Então, a criança que alegava, por exemplo, ter morrido afogada na vida anterior, né, na suposta vida anterior, e na vida atual a criança manifesta uma grande aversão, um grande medo à água, por exemplo. Ou filias, né, um grande interesse, um desejo por coisas, pessoas ou lugares. Então, aquela criança que na vida anterior tinha um hábito alimentar de tal forma, ela gostava de comer uma determinada fruta, e na vida atual ela manifesta um grande desejo por aquele tipo de fruta também. E um outro fenômeno bem curioso que foi verificado em muitos casos aí na literatura prévia, né, a não conformidade de gênero, né, ou que em inglês o Stevenson chamou de cross-gender, né, ou disforia de gênero, que seria às vezes a criança que alegadamente foi, no caso, por exemplo, um menino, né, uma criança do sexo masculino que teria sido na vida anterior uma menina, e nessa vida ele tem alguma não conformidade, por exemplo, com roupas ou hábitos do sexo masculino, né? A criança ainda se identifica com um hábito ou comportamento do sexo feminino, o que seria chamado de cross-gender, ou disforia de gênero, ou não conformidade de gênero, possivelmente relacionado a memórias de vidas passadas. Uma outra variável bem interessante também, inclusive apontada aí pelos autores como uma das variáveis empiricamente mais significativas, né, seriam as marcas de nascença ou deficiências congênitas que de alguma forma poderiam estar associadas também a uma vida passada, uma experiência, uma vida anterior, certo? E um outro ponto importante, né, novamente aí fazendo a citação ao James Matlock, né, ele trouxe os chamados padrões transculturais dos casos sugestivos de reencarnação. Então, ele como antropólogo verificou que esses casos eles apresentam alguns padrões que são verificados ao redor do mundo inteiro. Então, se o caso aconteceu na África ou aconteceu na América Latina, ou aconteceu na Europa, na Ásia, que seja, ele vai geralmente apresentar algum tipo de padrão que se repete, né, com maior frequência ao redor do mundo inteiro. E esses padrões transculturais foram os seguintes, né? Uma predominância de casos relacionados ao sexo masculino, então crianças do sexo masculino tenderam a manifestar mais esse tipo de fenômeno. Mortes violentas, né, é um padrão bem comum nos casos, então esses casos, em grande maioria, foram relacionados a mortes violentas na alegada vida anterior. Então, acidentes, assassinatos, né, catástrofes, coisas do tipo, foram muitas vezes associados a esses casos. E crianças, geralmente na primeira infância, que começam de forma espontânea, ali por volta dos 2 anos de idade, ou a alegar as supostas memórias ou manifestar comportamentos atípicos, e também gradualmente elas vão perdendo essa memória, né? A criança vai se aproximando ali de 7, 8, 9 anos, ela tende a parar de alegar as memórias, vai se esquecendo e muitas vezes, mesmo que tenha sido bem intenso isso na primeira infância ali, o pesquisador volta a perguntar mais tarde e geralmente a criança ou o adulto ou o adolescente não se recorda daquele tipo de comportamento mais, esquece completamente.
Até aqui, alguma dúvida? A gente vai deixar mais para o final, né? As colocações, certo, Jéssica? A gente vai seguindo com a apresentação e depois vai abrir um espaço para perguntas e reflexões Isso. a respeito. Vão ser juntas as perguntas. Ok, Pode então. seguir. Então, ainda aqui dentro da nossa revisão, né, como objetivos, nós buscamos aí investigar as características bibliométricas e metodológicas de estudos observacionais sobre casos sugestivos de reencarnação. Então, focamos aí em análises observacionais, né, sobre esse fenômeno. Artigos publicados em periódicos científicos, indexados nas maiores bases de dados, como eu disse anteriormente, né, Scopus, Web of Science, PubMed, Medline, por exemplo, são bases de dados online, bases, né, online de grande abrangência, certo? Apontar os principais desafios também para esse tipo de campo científico. E como método, né, uma revisão de escopo, novamente, a questão da base de dados, já disse anteriormente. Utilizamos aí como termo-chave, né, nessas bases, a palavra reencarnação, memórias de vida passada, né, e alegações de vidas passadas. Então, como vocês podem verificar, aí foram os termos-chave que utilizamos nas buscas booleanas, né, nessas principais bases de dados. Como critério para elegibilidade, nós incluímos somente estudos observacionais, então, relato de caso, caso, controle, né, estudo transversal, estudo de coorte, certo? Sempre relacionado a memórias de vidas passadas espontâneas, né? O que seriam essas memórias de vidas passadas espontâneas? Isso é um aspecto importante dentro desse campo. Nós temos estudos sobre as memórias espontâneas, como o que acontece com as crianças, geralmente. Então, a criança, espontaneamente, sem nenhum tipo de interferência ou de intervenção, por exemplo, começa a falar de lugares, pessoas, situações, né, que começam a ser associadas a uma possível vida anterior. Mas existem casos também de memórias de vidas passadas que podem ser associados a intervenções hipnóticas, por exemplo. Existem alguns estudos, algumas pesquisas sobre hipnose e memória de vida passada. Então, não seria um caso espontâneo de memória de vida passada, porque houve ali uma intervenção, a pessoa foi submetida a uma intervenção hipnótica e durante essa intervenção ela trouxe aquela memória, uma lembrança, né? Então, não seria um caso espontâneo. Nesse estudo aí que nós desenvolvemos, nessa revisão de escopo, nós focamos somente em casos relacionados a memórias espontâneas. Não utilizamos também filtro para língua e nem data. E excluímos revisões, livros, capítulos de livros e, como eu disse anteriormente, memórias não relacionadas, não espontâneas. Muitos casos, né, foram publicados em livros. Então, essa é uma limitação do nosso estudo. Nós focamos em artigos, mas muitos casos foram publicados em livros. O Stevenson e outros autores da área publicaram predominantemente em livros, né? Mas mesmo assim encontramos aí nas bases de dados 78 artigos e em meio a esses artigos vários casos relacionados, né? Então, verificando aí o fluxograma da busca que nós fizemos, né? Inicialmente encontramos bastante coisa, fomos filtrando e, por final, 78 estudos observacionais relacionados a casos sugestivos de reencarnação. Aqui nós verificamos, né, um mapa de publicações, os casos, as investigações relacionadas a quais localidades, né? Uma predominância aí de casos relacionados ao território da Ásia. Então, em meio aos 78 estudos, 58 deles estavam relacionados a casos investigados na Ásia. Então, percebe-se uma grande predominância dessa localidade, né? A Ásia, como a gente sabe, tem uma difusão muito grande da crença em reencarnação, né? Então, nós temos várias religiões asiáticas que acreditam em reencarnação, que compartilham dessa crença, né? Hinduísmo, budismo, jainismo, né? E por aí vai.
Então, talvez exista essa relação, possivelmente existe essa relação sociocultural com essa predominância de casos investigados e publicados, né, dentro do território da Ásia. A América do Norte, né, vem aí com 10 casos, e, obviamente, né, um dos principais núcleos de investigação científica sobre esse fenômeno existe nos Estados Unidos, foi desenvolvido pelo Stevenson, então, mais do que natural que também tem aí uma relevância muito grande a América do Norte. E é interessante também que os casos da América do Norte muitas vezes são relacionados a um ambiente sociocultural não necessariamente vinculado à crença em reencarnação. Então, às vezes são pessoas que vêm de um segmento religioso, por exemplo, que não compartilham dessa crença, mas que vivenciam ali na sua família um caso sugestivo de reencarnação. Né? Chama bastante atenção como que isso surpreende muitas vezes a família que até então não acreditava naquilo, e de repente ela se confronta com um caso desse tipo. Tem um caso bem famoso, um caso que foi investigado há alguns anos atrás pelo professor Jim Tucker, que é o caso James Leininger, né? Um caso que foi, de certa forma, difundido pela mídia. Algumas pessoas aí já devem ter escutado falar desse caso, o caso James Leininger, relacionado ao piloto de avião James Houston. James Houston supostamente não, James Houston foi um piloto norte-americano, foi abatido durante a Segunda Guerra Mundial pelos japoneses e desculpa, supostamente James Houston teria reencarnado como James Langer. James Langer, essa criança, manifestou vários comportamentos bem intrigantes, né? Tinha um interesse muito grande por aviões e a criança desenhava muitas vezes cenas de combate aéreo, né? E geralmente ele desenhava sempre avião em meio a um combate, bombas explodindo, pessoas morrendo, e ele assinava como James Z, né? Os desenhos dele sempre vinham com uma assinatura embaixo, James Z, James Z. E o pai dele deu uma vez 3 bonecos para ele, né? 3 bonecos soldados. E o James Langer deu nome a esses 3 bonecos, né? E eram nomes assim interessantes, chamou a atenção do pai, e o pai foi pesquisar sobre o nome desses 3 bonecos, que a criança deu espontaneamente 3 nomes, e o pai encontrou o nome dessas pessoas como 3 outros pilotos, né, da Força Aérea Norte-Americana que também serviram na Segunda Guerra Mundial e que eram colegas do James Houston, por exemplo, né? E aí o caso vai se desenrolando, é um caso bem interessante, isso pode ser encontrado tanto em artigo quanto na mídia, você pode encontrar alguns documentários sobre esse caso. E a família começou a encontrar, né, a partir das alegações da criança, eles encontraram a, o James Houston, o local onde o James Houston morreu, esses 3 colegas, né, encontraram, inclusive, bem interessante isso, o James Langer, ele foi levado à casa da irmã de James Houston, que ainda era viva, era uma senhora, à época, devia ter uns 80 anos, mais ou menos. James Langer foi à casa dessa senhora, e entrando dentro da casa, eles perguntaram se teria alguma coisa, por exemplo, que perguntaram a essa irmã, né, que só o James Houston saberia, e que de forma alguma o James Langer poderia saber e tal. E a senhora disse, antes dele ir para a guerra, ele me entregou um quadro que a nossa mãe tinha dado de presente para ele. Eu disse a ele que guardaria esse quadro no porão da casa e tal. E aí perguntaram a ele, você sabe desse quadro? O James Langer, a criança, você sabe desse quadro e tal? Tem alguma ideia? O James Langer foi com a equipe de pesquisadores, né, até o porão, e no local do porão ele tirou o quadro e entregou o quadro, né? Isso uma criança de 5, 6 anos à época e tal. Então, assim, alguns fenômenos são bem interessantes, alguns acontecimentos dentro desse tipo de caso chamam bastante a atenção. Então, voltando aqui para o gráfico, né, uma predominância de investigações relacionadas ao território asiático, depois América do Norte, muitas pesquisas multiterritoriais, então elas misturam ali casos asiáticos, casos europeus, casos americanos, né? Na Europa, uma incidência menor de casos desse tipo, né? E na África também, um pouquinho menos, mas não menos significativo, né? O Stevenson pesquisou bastante uma tribo chamada Igbo,
né? Uma tribo que compartilha aí bem intensamente essa questão da reencarnação. E muitos casos interessantes também foram investigados aí dentro desse território africano. Aqui a questão de frequência de publicação por década, né? Como eu disse anteriormente, o campo de estudos começou em 1960, ele foi gradualmente aí subindo, né? As publicações, as investigações foram aumentando, começa em 1960 com Ian Stevenson, depois outros pesquisadores começam a surgir também, e a gente tem um pico aí de publicações na década entre 2000 e 2010. O Ian Stevenson, como principal pesquisador e o que mais publicava na área, né, morreu em 2007, e é bem possível que essa queda aqui no número de publicações e investigação tenha uma relação com a morte dele também, que consequentemente levou a um declínio na frequência de investigações e publicações sobre memórias de vidas passadas. Sobre os principais autores, né? Ian Stevenson, como eu disse anteriormente, psiquiatra, né, professor da Universidade da Virgínia, foi o fundador da divisão de estudos perceptuais, nasceu no Canadá e morreu nos Estados Unidos em 2007. Ele, de fato, é o principal autor na área, foi o que mais investigou, o que mais publicou sobre o assunto. Ele conseguiu desenvolver, né, um arquivo com mais de 2.500 casos sugestivos de reencarnação, né, se encontram atualmente na Universidade da Virgínia. Então, foram vários casos ao redor do mundo inteiro. O Stevenson rodou o mundo inteiro, né, a África, a Ásia, inclusive aqui no Brasil, ele tinha contato, né, com alguns pesquisadores também que investigaram, com destaque aí para o Hernani Guimarães de Andrade, né, tinham contato direto com o Ian Stevenson, eles compartilharam, trocaram informações. O Hernani Guimarães de Andrade, inclusive, enviou alguns casos brasileiros para o Stevenson, né? Então, o Stevenson chegou também a se interessar aqui por casos brasileiros. Depois do Stevenson vem o Haraldson, né, Erlandur Haraldson, professor de psicologia da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da Islândia. Nasceu e morreu na Islândia, morreu ano passado. O professor Haraldson contribuiu bastante também para esse campo de investigação sobre memórias de vidas passadas. Tanto o Stevenson quanto o Haraldson contribuíram não só para a investigação sobre memórias de vidas passadas, mas vários outros fenômenos atípicos, né, dentro do campo da parapsicologia, como, por exemplo, experiências de quase morte, né, experiências relacionadas a aparições fantasmagóricas, possessão, coisas do tipo. Outros autores, né, a gente tem o Kew, né, professor da Universidade da Tasmânia, de parapsicologia, também contribuiu bastante para o campo. A Satyavati Parikh, psicóloga, né, neurocientista, que também estudou bem a fundo esse tipo de fenômeno, contribuiu, trabalhou muito próximo ao Stevenson, né, é uma das principais referências também dentro do campo de investigação de memórias de vidas passadas. E o Jim Tucker, né, que é atualmente, né, ele preside, né, ele é o diretor do DOPS, Divisão da Division of Perceptual Studies, na Universidade da Virgínia, também professor de psiquiatria, é coautor nesse artigo, o qual estou apresentando para vocês, e talvez seja a principal referência dentro do campo atualmente. Antônia Mills, uma antropóloga canadense, que também contribuiu, investigou bastante desse tipo de fenômeno dentro de algumas tribos canadenses, né, que também tinham essa questão da reencarnação bem intensa e bem próxima. Sobre jornais, né, revistas científicas aí, que publicam sobre esse assunto, um tópico interessante, já que é um assunto tão controverso, tão atípico, né, é interessante verificar onde se publica a respeito desse tipo de estudo. A gente tem uma predominância aí no Journal of Scientific Exploration, né? Depois Journal of the American Society for Psycho Research, Journal of Nervous and Mental Disease e Explore. São os principais, os que mais publicam, né, que tem algum tipo de escopo que recebe esse tipo de estudo, de investigação, são esses principais
jornais e revistas aqui mencionados. Lucan, temos 5 minutos. Ok, já estou encerrando já. Então, aqui, né, algumas das principais variáveis estudadas dentro desse campo, né, uma predominância de investigação sobre crianças, um pouco menos com adultos, uma predominância de um design, né, um desenho de estudo relacionado a case report, né, outras variáveis bem importantes, como eu disse, a marca de nascença, comportamentos atípicos, fobia, filia, não conformidade de gênero, hábitos e habilidades atípicos também. Alguns casos, né, foram verificadas memórias de intermissão, então as crianças falavam não só de uma vida passada, mas falavam também do período entre uma vida e outra. Algum tipo de experiência que elas obtiveram um período de transição entre uma vida anterior e uma vida atual, né, chamadas memórias de intermissão. Alguns aspectos psicológicos também foram verificados, estudados, como inteligência, comportamento social ou sugestionabilidade. Então, a primeira revisão do escopo sobre o assunto, né, a gente verificou que a maioria dos estudos seguiram o método desenvolvido pelo Stevenson, apresentaram um padrão transcultural, né, e verificamos vários centros de pesquisa ao redor do mundo, Estados Unidos, Europa, Japão e Índia. Temos como limitação o fato de que muitos casos foram publicados em livros, nós focamos somente em artigos, e os achados não são representativos do total de casos que foram investigados ao redor de todo o mundo. Concluímos, então, que as alegações de memórias de vidas passadas são fenômenos recorrentes, é um fenômeno recorrente, muito significante. Estudos futuros devem ser desenvolvidos ao redor do mundo, buscando superar limitações como barreira linguística e poucos estudos com adultos. Então, fica aqui a minha apresentação. Agradeço aí a atenção de todos vocês. E agora a gente segue com a apresentação da Sandra. Isso. Obrigado, Lucan. Então, vamos dar seguimento à nossa atividade. E agora eu vou apresentar Sandra Maciel de Carvalho. Sandra é doutoranda do Núcleo em Pesquisa e Saúde do NUPES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. É mestre em Psicologia pelo UFJF, especialização em Dependência Química pela Universidade Federal de São Paulo e em Psicanálise pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. Pós-graduação em Pedagogia Empresarial pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cataguases. Licenciatura e bacharelado em Psicologia também pelo SESI, Juiz de Fora. Coordenou o curso de Psicologia da Faculdade Sudamérica, em Cataguases, Minas Gerais. É professora do curso de Psicologia da instituição. É psicóloga da Secretaria de Saúde de Cataguases, atuando no Centro de Atenção Psicossocial, CAPS. Atuou como psicóloga e coordenadora do ambulatório especializado em álcool e outras drogas de Cataguases. Coordenou a implantação do CAPS-AD da mesma cidade. Tem experiência no ensino superior, na saúde pública, no setor privado e no terceiro setor, com ênfase em saúde mental. Interessa-se pelas interfaces da psicologia com outras áreas do saber, especialmente o direito e a psiquiatria. Atualmente, investiga as relações entre saúde e espiritualidade. Sandra, desde já a gente agradece, você tem 30 minutos para apresentar. Boa Fique à vontade. noite, eu que agradeço, né, estar aqui com vocês nesse evento. Realmente é muito bom poder compartilhar com vocês e trocar ideias sobre o tema, né, que tanto nos interessa a todos, não é isso? Então, eu vou compartilhar aqui, só um minutinho, e aí vamos ver se ele vai nos ajudar, né? Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Sim, daquele jeito, né? Que a gente não consegue ver. Eu vou tentar colocar em tela cheia. Para mim deu Pronto. certo aqui, para No vocês livrinho também? deu certo. Sim. Tá Deu? ótimo.
Uhum. Joia. Então, como o nosso tema hoje escolhido, né, foram as experiências de pesquisa em memória de vidas passadas, e o Lucas já trouxe todo essa introdução tão importante com o artigo dele, eu vou trazer para vocês um pouquinho do NUPS, não sei se todos... Olha, não está deixando eu passar, Jéssica. Deixa eu sair desse modo para ver se ele permite que eu passe. Talvez ele esteja Eu acho que você processando, tem doutor. que clicar aí nessa setinha que você está clicando para passar. Mas aí também não vai, ó. Agora foi. O NUPS, ele está então, processando. é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da UFJF, e o nosso objetivo é desenvolver pesquisas interdisciplinares de excelência sobre as relações em espiritualidade e saúde. E, para isso, o NUPS conta com uma série de pesquisadores e parcerias, tanto no Brasil quanto fora no Brasil, para que ele seja reconhecido como um centro de referência internacional nas pesquisas dessa área. O NUPS faz publicações em periódicos, livros científicos, conferências, congressos. O NUPS tem um congresso próprio, que eu já convido vocês, que é o Congresso Internacional do NUPS, que tudo dando certo com a pandemia, né? A gente deve ter uma nova edição o ano que vem. E também o NUPS tem o interesse de falar com a comunidade em geral. E, para isso, além da nossa página no website, né, do NUPS, o NUPS tem a TV NUPS, que reúne pesquisas, entrevistas com todos os melhores pesquisadores do mundo nesse tema. O site do NUPS, onde tem uma série de artigos, inclusive um curso básico em espiritualidade e saúde, né, se for do interesse de vocês, com indicação nas diversas áreas de abrangência. As nossas linhas de pesquisa hoje, de mestrado, doutorado e pós-doutorado, epidemiologia da religiosidade e saúde, experiências religiosas e espirituais e história e filosofia das pesquisas sobre espiritualidade. Então, é desse núcleo de pesquisa que nós participamos, né? E quando a gente fala em experiências, alegadas experiências de vidas passadas, casos sugestivos de reencarnação, nós estamos falando de experiências espirituais. Mas como é que a gente pode entender o que são experiências espirituais? Então, a gente tem uma tabela, esse é um artigo do professor Alexander com o professor Cardenha. Como é que o profissional vai ouvir um relato de uma experiência e como é que ele vai entender se isso é uma experiência espiritual, se isso tem um componente que pode ser psicopatológico? Então, existem algumas diretrizes que, quanto maior o número de itens dessa tabela estiver presente, mais caracterizado fica como uma experiência espiritual. Primeiro, a ausência do sofrimento psicológico, né? O indivíduo ele não sofre por causa dessa experiência, como em uma psicopatologia, por exemplo. Você não vê uma incapacitação desse sujeito, seja social, seja ocupacional, então a experiência que ele está relatando para você não prejudica as atividades dele do cotidiano, os relacionamentos sociais. Essa experiência, ela tende a ter uma curta duração, ela pode acontecer eventualmente e, normalmente, ele não vai te dizer de um caráter invasivo dessa experiência, né? Sobre a consciência, sobre as atividades cotidianas. Quando elas têm uma duração que pode ser um pouco maior, normalmente elas são um estágio, né, desse desenvolvimento espiritual do sujeito, né? Ele está num estágio espiritual, essa experiência começa a acontecer e, a partir disso, ele tem um desenvolvimento desse estágio espiritual. O próprio sujeito, ele tende a ter um discernimento sobre o que ele está te relatando, né? Ele consegue perceber a natureza diferente, incomum, anômala dessa experiência. Ele chega, muitas vezes, a relatar isso, né? E ele entende que essa experiência é única e que outras pessoas não conseguem compartilhar da mesma experiência que eles. Muitas vezes, essa experiência relatada, ela tem compatibilidade com a crença religiosa, a tradição religiosa dessa pessoa. Então, por exemplo, os médiuns, que são da Umbanda ou são espíritas, né? Isso é compatível com aquela cultura daquela religião. E você consegue compreender essa experiência a partir dos conceitos e práticas desse grupo do qual ele participa. Há uma ausência de comorbidades psiquiátricas, então você não vai ver outros sintomas psiquiátricos associados, né, que possam ser indicativos de um transtorno mental. Por exemplo, quando
a experiência psicótica, né, que você vai ver delírios, alucinações muito presentes. E quando há presença, inclusive de visões ou de audições, né, você não vê uma desorganização do sujeito, como você vê numa experiência psicótica. Ele tem um certo controle sobre essa experiência, então ele consegue limitar de alguma forma essa experiência, principalmente, né, se essa experiência é recorrente, ele vai conseguindo lidar com isso de uma forma melhor, então no local adequado, no momento adequado, né? Então, ele não vai te relatar, por exemplo, que essa experiência tem vindo de uma forma invasiva no trabalho, ou quando ele está namorando, ele consegue ter um controle sobre isso. E essa experiência tende a promover um crescimento pessoal para ele ao longo do tempo. Então, ele vai relatar melhorias de vida, pessoal, social, profissional, e vai entender essa experiência como dirigida para a autointegração, para o auxílio de outras pessoas. Quando essas características, então, é claro que elas não vão estar todas presentes ao mesmo tempo, mas quanto mais características desse tipo você observa na experiência, mais próximo você está desse, não vou chamar de diagnóstico diferencial, porque nem todo mundo é profissional da saúde, né? Mas dessa diferenciação entre o que seria uma experiência espiritual e o que pode ser uma psicopatologia. E as alegadas memórias de vidas passadas, elas são experiências espirituais, né? Agora, por que estudar esse tema? O Lucan trouxe para a gente já como a crença em reencarnação é disseminada, não é? Mas a crença em vida após a morte, ele é um componente central, né? Digamos que seja uma crença anterior à reencarnação, ele é um componente central em muitos sistemas religiosos ao redor do mundo. E há estudos que associam essa crença a menos sintomas psiquiátricos, uma melhor qualidade de vida. E acreditar em reencarnação pode ser uma forma de potencializar esse sujeito, ele potencializa recursos internos para lidar com as dificuldades da vida. Além disso, então, esses alegados casos de sugestivos de reencarnação, são casos importantes porque eles podem contribuir para uma série de campos científicos, né? Estão entre as experiências mais relevantes para a psicologia, para a psiquiatria, para a antropologia, para a enfermagem. E se você consegue rigorosamente investigar esses casos, você pode também contribuir para uma questão que é uma questão antiga da filosofia, que é o problema mente-cérebro, né? Muito objetivamente, seria a mente apenas um produto do cérebro, ou será que há a possibilidade de a mente ir além do cérebro? Então, como essa é uma discussão antiga na filosofia, para a qual ainda não se tem uma resposta, né? Os casos sugestivos de reencarnação, eles podem ser importantes para abrir ainda mais essa discussão, principalmente porque para os principais jornais de psiquiatria, os principais periódicos do mundo, essa questão, esse problema mente-cérebro está resolvido. E de que forma? Com a visão reducionista, materialista da mente, de que se você não tem mais um cérebro funcionando, né, esse cérebro parou de funcionar, você não tem mais uma mente ou uma personalidade, né, como queiram chamar. Só que nós entendemos que ainda não há uma resposta definitiva para isso, que é preciso investigar muito mais ainda esse tema, e as pessoas que alegam memórias de vidas passadas, então, elas são um desafio para essa explicação reducionista materialista da mente. Eu trouxe aqui um caso para vocês, né? O Lucas já caracterizou, né, as principais características dos casos das crianças. Esse é um caso de uma criança que foi investigado pelo pesquisador, o professor Haraldsson, da Universidade da Islândia, que ele disse para vocês, né, que foi um dos principais pesquisadores, e ela chama Purnima. Essa é a Purnima, e esse sentado aí de óculos é o professor Haraldsson, quando esteve com essa família. E como é que começou? Purnima é uma indiana, e aos 3 anos de idade, ela falou para a mãe dela assim: pessoas que dirigem para cima dos outros na rua são más. Tempos depois, ela pergunta para a mãe: você também não acha que as pessoas que causam acidentes são más?
tinha acontecido um acidente perto da casa dela. A mãe não se lembra se isso foi antes ou depois desse acidente, mas o fato é que, quando houve o acidente, a mãe ficou muito emocionada com aquela ocorrência e ela consolou a mãe dela, dizendo assim: não pense sobre esse acidente, eu vim para você depois de um acidente assim. E aí a Purnima começa a manifestar o que seriam as memórias dessa alegada vida passada, né? Ela faz uma série de afirmações sobre o que seria essa vida passada. Então ela conta para os pais, né, que ela morreu num acidente de tráfego e depois ela veio para cá, que a família dela fazia incenso, que eles não tinham nenhum outro tipo de trabalho, que eles faziam um incenso que chamava ambiga, que a fábrica de incenso era perto de uma fábrica de tijolos e perto de um lago, que eles tinham 2 vans, eles tinham um carro, que ela, né, nessa suposta vida passada, tinha sido casada com uma cunhada chamada Kuzumi, ela teria sido do sexo masculino, e que ela teria tido, então, né, nessa vida passada, 2 esposas, que era dona, né? Ela era uma das donas dessa fábrica de incenso, que o pai anterior dela não era tão bom, não era um professor como o pai atual da Purnima, que nessa suposta vida passada ela tinha tido 2 irmãos mais jovens e que eram melhores do que os irmãos atuais que ela tem, que a mãe dela na vida passada era a Simona, que ela estudou numa escola que chamava Rahula School, escola Rahula, né? E que ela estudou até a 5ª série. Essas são afirmações que o professor Haraldson conseguiu comprovar que existiu uma personalidade anterior cuja história de vida bate exatamente com todas essas que eu li para vocês, que são as marcadas em amarelo. Ela fez ainda outras afirmações que não puderam ser comprovadas, então elas não são consideradas para ver a assertividade dessas informações, mas ao todo ela postulou 20 questões sobre essa vida passada. Ela conta para a mãe, quando ela tem 4 anos de idade, eles estão vendo televisão e ela aponta para a televisão e fala: olha lá o templo tal, fala o nome do templo. E tempos depois, a mãe e o pai, que trabalhavam em escola, o pai era um diretor e a mãe professora, eles organizam uma viagem para esse templo com as crianças da escola e levam a Purnima. Quando ela chega no templo que ela tinha reconhecido na televisão, ela aponta e fala: a minha cidade era atrás desse lago. E como ela começa a fazer essas afirmações com muita assertividade, o pai pede uma pessoa, né, um jornalista, para ir até essa cidade, que a Purnima disse que teria morado, e investigar se havia uma pessoa que vendia incensos e que morreu num acidente de trânsito. Esse homem volta com a informação de que sim, uma pessoa tinha morrido com essas características, e tempos depois eles levam a Purnima nessa cidade, a família e esse jornalista. E no meio do caminho eles têm que pernoitar na cidade do jornalista, e ela fala com a mãe dela assim: ó, o vendedor de incenso tinha 2 famílias, você não vai dar meu endereço não, para não dar problema, eles vão ficar atrás de mim. Quando ela chega na cidade, eles não tinham avisado para essa suposta família anterior que eles iriam visitá-los, então eles estão esperando do lado de fora da casa do que seria o cunhado desse homem da vida passada. Ela vê esse homem chegando, ela fala: olha lá o meu cunhado, e fala o nome dele. Quando esse homem chega, ele tem uma certa dificuldade de acreditar nessa história, né? E ele se convence, a Purnima pergunta pela mãe da vida passada, pela irmã, fica muito triste quando sabe que essa mãe está morando numa outra cidade, sozinha. E aí ele se convence quando ela fala: esse problema que você tem no joelho, você lembra que você sofreu um acidente e eu vim para cá para ajudar a cuidar do seu joelho e é por isso que você não consegue esticar a perna? Então, quando ela traz essa riqueza de detalhes para ele, ele começa a se convencer de que talvez, né, essa menina, de alguma forma, tenha sido seu cunhado que faleceu. Ela reconhece amigos dessa suposta vida passada entre pessoas que eles se apresentam para ela consegue apontar e falar o nome deles, e ela diz como fazer incenso. Ela explica para eles 2 formas diferentes de fazer incenso. Quando eles levam a Purnima na fábrica de incenso, ela olha e fala: vocês trocaram a embalagem do incenso. Não era essa embalagem, não.
E aí o cunhado diz que realmente eles passaram a trocar de 2 em 2 anos a embalagem desse incenso, e ela conta que ela estava andando de bicicleta, né, nessa alegada vida passada, e um carro grande passou em cima dela e que um ferro entrou nela. É isso que ela fala. Aí eu fechei os olhos e fiquei flutuando. E eu via as pessoas no meu velório e via outras pessoas flutuando também como eu, numa espécie de escuridão. Aí eu vi uma luz e vim para cá. Assim ela descreve o que teria ocorrido com ela. Então, na investigação, o professor Haraldson consegue, ele vai mais a fundo na investigação do que a família tinha ido, e ele consegue localizar, inclusive, documentos, e esses documentos que eu vou mostrar para vocês são documentos originais da pesquisa do professor Haraldson, que ele permitiu ao NUPS que utilizasse, e nessa documentação, né, aqui está a embalagem do incenso, que ela diz que trocou, né? E aqui uma marca de nascença que a Purnima tem, vocês veem, eu espero que esteja nítido para vocês, né? Ela tem algumas marcas aqui de hipopigmentação, né? São mais claras na pele. E o professor Haraldson, então, consegue aqui a necrópsia dessa suposta personalidade anterior, né? Então, o legista aqui, ele comprova de que esse acidente foi do ombro para a lateral do corpo dela, né? O carro grande que ela fala teria passado, que é um ônibus, teria passado, a princípio, atravessou o corpo aqui na lateral, e ela tem fraturas, muitas fraturas de costela, e é uma dessas fraturas de costela que vai perfurar o pulmão dela, que talvez tenha sido o que ela falou, um ferro entrou em mim, né? Ela tem ruptura de baço, ruptura de fígado, né? Ruptura de fígado, o pulmão, então, foi... Oi? Alguém? Ah, tá. O pulmão foi perfurado por essa costela, ela tem várias outras escoriações. Esse aqui é o material do legista, que bate exatamente com a descrição que a Purnima faz, né? Bate também com as marcas de nascença que ela tem. Então, este caso é um caso considerado como resolvido. Caso resolvido é quando o pesquisador consegue ir a campo e localizar uma pessoa cuja história bate com a história que a criança está alegando. E ele consegue achar testemunhas de primeira mão, documentos que comprovem a existência dessa pessoa. E o caso da Purnima é um desses casos. Aqui a gente vê o Ginadasa, que seria a personalidade anterior, então, que a Purnima alega ter sido. É uma foto também original do trabalho do professor Haraldson. Então, o que a gente mais tem na literatura são casos de crianças, como o Luca falou, de crianças que alegam vidas passadas. A gente sabe muito pouco sobre adultos. Também eu trouxe para vocês um artigo do professor Haraldson sobre adultos. O que ele faz? Ele vai reentrevistar pessoas que na infância teriam alegado essas memórias. Em média, 34 anos depois dessa primeira alegação, ele volta no Líbano para buscar essas crianças da época, né, e entender por quanto tempo essas memórias podiam persistir, quais os efeitos essas memórias teriam na vida adulta do sujeito, como eles teriam se saído nessa vida adulta, né? Como é que essas crianças, então, se desenvolvem, se elas tinham vidas produtivas ou não, se tinham problemas psicológicos, sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, que ele tinha observado em casos de crianças que ele havia pesquisado, se esses sintomas tinham um efeito deletério na vida adulta, foram as questões que ele tinha a princípio para essa pesquisa. Então, ele conseguiu reencontrar 28 desses participantes que tinham de 28 a 56 anos e moravam no Líbano. Ele reentrevistou esses sujeitos com as mesmas perguntas que tinham sido feitas inicialmente, entrevistou parentes próximos para conseguir entender como é que essas testemunhas poderiam acrescentar informações sobre a vida dessas pessoas e o que ele achou nesse estudo dele. 21 dessas participantes ainda não tinham memórias, né? Eles relatam para ele compara com o relato inicial, 15% dessas estavam corretas, dessas postulações,
o que eles mais lembravam de pessoas da suposta vida passada com quem eles teriam convivido e o tipo de morte que eles teriam tido, porque para mortes violentas, a tendência é que as crianças que relatam, principalmente as crianças que tiveram morte violenta, elas tendem a trazer mais informações sobre os seus casos. 9 dessas crianças apresentavam medo na infância, que é uma outra característica comum nos casos sugestivos de reencarnação. Dessas 9, 7 relacionavam esse medo exacerbado, fobia, a suas memórias, e 5 delas ainda persistiam com essa fobia ou esse medo. Para 15 desses 28 participantes, as memórias tiveram um impacto positivo na vida delas, e 14 delas apontaram para o professor Haraldo uma dificuldade extra, que é como se estivesse vivendo 2 vidas ao mesmo tempo e sentir falta dessa família anterior com que elas teriam convivido. Mas para 25 delas, né, elas tinham se saído bem na vida, elas consideravam que eram pessoas felizes, que estavam satisfeitas com a vida ocupacional dela. E quando ele compara o perfil dessas pessoas com o perfil do libanês, naquele momento, eles tinham até uma escolaridade um pouco melhor e tinham ocupações melhores do que a média da população do Líbano na época. Então, esse estudo é um estudo importante porque há uma escassez de estudos sobre adultos e principalmente de acompanhamento dessas crianças, né? Você voltar a reentrevistar já adultos. O que o Stevenson fazia e pedia aos seus colaboradores, inclusive, para fazer, é que eles reentrevistassem, investigassem novamente casos dele, exatamente para ter um rigor metodológico e para ver se essas informações variariam ou não, se outros pesquisadores poderiam ter achados diferentes dos seus. Ele coloca o seu método à prova muito tempo, o rigor dele pedia isso. Então, esse estudo do professor Haraldo é um estudo único, que a gente tem conhecimento, né, sobre adultos, como é que os adultos reagem, que foram crianças que alegaram memórias. E no nosso caso, no caso do NUPS, né, do levantamento que nós estamos fazendo, o levantamento nacional de casos sugestivos de reencarnação na população brasileira, é o primeiro levantamento nacional desse tipo que é feito no mundo. Eu e o Lucan trabalhamos juntos sob a orientação do professor Alexander, em colaboração com o professor Jim Tucker, da Universidade da Virgínia, e com o apoio financeiro da Fundação Bial de Portugal. Nós estamos interessados tanto em crianças, adolescentes e adultos que aleguem memórias de vidas passadas. O Lucan trabalha com crianças e adolescentes e eu trabalho com adultos. E como é que nós fizemos para recrutar os participantes para a nossa pesquisa? Nós recebemos 460 formulários de todas as regiões do Brasil, do Distrito Federal, da Argentina, do Reino Unido, de Portugal, da França e da Irlanda do Norte. Nós divulgamos a nossa pesquisa nas redes sociais, tanto do NUPS quanto nas nossas, e as pessoas ajudaram, né? Os amigos ajudam a compartilhar, pesquisadores ajudam a compartilhar, e nós fizemos uma chamada. Se você se você tem memória de vidas passadas, acredita ter essas memórias, ou conhece alguém que alega essas memórias, se você é pai de uma criança que alega memórias de vidas passadas, participe do primeiro levantamento nacional que está sendo realizado, né, aqui no Brasil. E aí a pessoa, a partir do momento que ela acessa o site do NUPS, a nossa pesquisa ela é toda online, então é só acessar o site do NUPS, que vocês vão ver lá. Existem 3 links diferentes, um para criança, um para adolescente e um para adulto. A partir do momento que ela aceita, né, ela aceita o TCLE, e no caso das crianças e adolescentes, os pais aceitam, e a criança e adolescente aceitam o termo de assentimento, né, em participar da pesquisa, ela vai encontrar um questionário, que é do Google Forms. No caso dos adultos, a gente fez uma coleta entre março de 2019 a março de 2021, mas ele continua aberto para
para que outras pessoas possam participar. E aí ela vai relatar livremente, no caso de adultos, ela vai relatar livremente as memórias dela. A gente pede que ela relate com o maior número de informação possível que ela conseguir trazer para nós. E ela vai preencher um questionário sociodemográfico, um questionário específico sobre as memórias, que é baseado no método de investigação do professor Stevenson, e ela vai preencher também alguns instrumentos, uma escala de felicidade subjetiva, a medida multidimensional breve de religiosidade e espiritualidade, que é a BMMRS, o Self-Report Questionnaire, que é o mais conhecido como SRQ-20, que é para transtornos mentais comuns, a gente fazer rastreio de sintomatologia de transtornos mentais comuns, ansiedade, depressão, transtornos somatoformes, e a escala de impactos do evento revisada, que é para rastreio de transtorno de estresse pós-traumático. No caso de crianças, é específica para criança, né? Então, a partir desses questionários e a partir dessas escalas é que nós pretendemos conhecer o perfil dos brasileiros que alegam memórias de vidas passadas, conseguir traçar as principais características dessas memórias da população brasileira, entender os níveis de felicidade, religiosidade, espiritualidade e saúde dessas pessoas. E nós queremos também, a partir da estatística, né, além da estatística descritiva, na estatística inferencial, fazer análises multivariadas para a gente entender como é que essas memórias se associam com esses instrumentos, né? Então, o fato de um sujeito ter memórias, como é que isso pode impactar a felicidade dele, ou ele pode pontuar mais para transtornos mentais comuns ou para transtorno de estresse pós-traumático, o fato dele pontuar em algumas dimensões, né? As pontuações das dimensões da BMMRS, como é que isso pode impactar também nesses outros níveis? A gente quer conhecer essas associações. E para as respostas qualitativas, nós vamos fazer análise de conteúdo de Bardan, que nós temos algumas respostas que são abertas, né, como, por exemplo, além do relato da experiência, ele vai dizer se essa memória fez um impacto positivo ou negativo na vida dele, quais seriam esses impactos, se ele já teve alguma perda da sua fé ou alguma mudança significativa na fé, habilidades que ele acredita que tenha, ou que ele pode ter nascido com elas e não estudou para desenvolver essas habilidades, por exemplo, se ele acha que isso tem a ver com uma suposta vida passada dele, se ele mesmo tendo treinado alguma habilidade, ele acredita que isso pode ter uma relação com a vida passada, por que ele acredita nisso? Como o Lucan falou, outras características como filia, fobia, né? Quais são as filias que essa população que a gente está estudando pode apresentar? Que tipo de fobia eles podem apresentar? Então, para todas as questões abertas, nós vamos fazer análise de conteúdo. E aí, o que nós esperamos, então, é traçar esse perfil e conhecer na população brasileira como é que isso se dá, né? A gente entende que essa pesquisa ela pode trazer uma contribuição para uma população que nunca teve uma oportunidade de falar sobre essas possíveis memórias, e principalmente no caso de adultos, que é uma grande lacuna que nós temos, né? Quem são os adultos da população brasileira que podem ainda ter memórias, ou ter expressado memórias, e como eles estão hoje. E o Lucan, conhecendo, o trabalho dele é ainda mais qualitativo, tem uma segunda fase, onde ele vai a campo, buscar por evidências empíricas, entrevistar pessoas, entrevistar as crianças, seus responsáveis legais, para fazer um trabalho de campo, como a gente viu da Purnima, e buscar a possibilidade de encontrar uma suposta personalidade anterior, né, que bata com a história que a criança está trazendo. Então, a gente tem desenvolvido essa pesquisa já, como eu falei com vocês, desde 2019. A nossa previsão é para fechar a pesquisa o ano que vem, né? Mas se vocês conhecem alguém que tenha memórias, ou que vocês tenham um parente, um conhecido, ainda há tempo de participar da nossa pesquisa.
principalmente no caso das crianças, né, que são relatos que chegam através dos pais, então o próprio adulto, quando ele narra a memória dele, a gente tende a ter mais experiências de adulto, né? Das experiências que nós temos hoje, desses 460 formulários, formulários válidos para adultos, nós temos 402. Então, a gente convida vocês a conhecerem um pouco mais a pesquisa lá no site do NUPS, e se tiverem interesse ou conhecerem alguém que tem memórias, também participar com a gente. Então, eu agradeço a vocês pelo espaço, agradeço especialmente a Fundação Bial, que possibilita, né, essa pesquisa, financia a pesquisa para nós no NUPS. Ok? Muito obrigada. Obrigado, Sandra, também. Então, a gente agradece novamente a Lucan e a Sandra, né, por essa participação, pela apresentação desse material tão rico, né, que suscita muitas reflexões, e a gente espera agora explorar um pouco desse material. Eu queria dizer que eu coloquei no chat o link do NUPES para os formulários do Levantamento Nacional Sugestivo de Reencarnação, tá? Então, quem conhece alguém pode já acessar esse link ou encaminhar para alguém via WhatsApp, e eu acho que isso vai ajudar muito a pesquisa do NUPES. Com certeza. E também, muito obrigada. Nada. E também tiveram nos comentários, no chat, algumas questões relacionadas com documentários, séries que trazem alguns exemplos, né, fundamentados, muitos deles, inclusive, pelos estudos do Ian Stevenson, né? E, obviamente, que isso está disponível para aqueles que querem conhecer um pouco mais a respeito. Bem, eu vou já começar provocando um pouco, Lucan e Sandra, né, sobre essa questão. É muito interessante as evidências que vocês apresentaram, dos estudos que vocês apresentaram. Aqui a gente tem pessoas que são estudantes, pessoas que não são propriamente da área da pesquisa, né? E aí eu queria que vocês... vai ficar aí o Thaís e Jéssica aqui, o Thaís nesse bate-bola aqui, né, para a gente provocar vocês e estimular ainda mais reflexões, sobre o que vocês diriam, né, para pessoas que rebatem, por exemplo, essas evidências como possíveis reflexos do contato com o inconsciente, seja o inconsciente freudiano, o inconsciente coletivo, proposto por Jung, né? O que vocês comentariam? Como argumentar a respeito dessas questões com essas pessoas, né? Alguns, talvez, estudiosos da área da psicologia, outros talvez não, mas o que vocês diriam para eles? Luca, quer começar? Posso começar assim, Sandra? Então, professor Marcos, acho uma questão bem interessante, né? E é sempre importante salientar que nós temos 3 hipóteses possíveis, né, ou mais discutidas para esses casos sugestivos de reencarnação. Nós temos a própria hipótese reencarnacionista, então a ideia de que, de fato, quando uma pessoa alega uma memória de vidas passadas, ela está dizendo de uma personalidade anterior, uma personalidade já falecida que reencarnou em um novo corpo e traz junto aquelas memórias. Nós temos também a hipótese sociocultural, né, que seria a ideia de que a criança, por exemplo, obteve informação por vias convencionais de comunicação, escutou alguém falar sobre algo ou alguém, e ela está simplesmente reproduzindo aquela fala, aquela informação, aquele comportamento, ou às vezes até fantasiando aquela informação. Tem essa ideia da criptomnésia também, né, a ideia de que a criança ela absorveu aquela informação de forma inconsciente, às vezes assistindo televisão ou na escola, escutou alguém falar alguma coisa ou outra, escutou uma leitura de um livro, absorveu aquela informação e fez uma mistura e começou a fantasiar, falar algo sobre alguém, lugares, pessoas, tal, um tipo de fantasia, né? E temos a terceira hipótese, que seria a hipótese não convencional, a superfície, né?
a ideia de que aquele sujeito teria obtido informação por vias não convencionais de comunicação, como telepatia, clarividência, por exemplo, né? Como, por exemplo, se a criança houvesse captado essa informação através de uma comunicação telepática, ela obteve informação de alguma pessoa, de uma outra personalidade, coisas do tipo. Então, eu diria, em relação a essa ideia do inconsciente coletivo, como uma possível hipótese, né, que se encaixaria talvez dentro da hipótese superpsi ou da criptominésia, que inclusive é um conceito, se eu não me engano, um conceito junguiano, né? Essa ideia de você obter uma informação e deixar aquela informação armazenada no subconsciente e depois reproduzir ela de alguma forma. Certo. Sandra, quer comentar alguma coisa também? Sim, só sobre as hipóteses, há também alguns autores que falam da hipótese de uma memória genética. Principalmente nos casos onde você tem uma criança, por exemplo, que ela traz supostas memórias de alguém da família, o bisavô, né, que batem com alguém da sua própria família. Então, há alguns autores que alegam a possibilidade de uma memória genética. A hipótese sugestiva de reencarnação, na verdade, é a última hipótese com a qual se trabalha, né? Porque há a hipótese da fraude, a gente não pode esquecer disso, né? Algumas famílias que talvez, principalmente no caso das crianças, elas ganham status, reconhecimento, né? Isso é possível que aconteça, então a gente tem que considerar isso também. Essas eram as hipóteses com as quais o professor Stevenson trabalhava, e ele cuidava de estudar os casos uma a uma dessas hipóteses e ver a possibilidade de o caso se encaixar numa dessas hipóteses. E como uma última hipótese, bom, eu tenho uma pessoa aqui que está me falando, né, como a gente viu com a Purnima, que traz um relato, que como é que uma criança, né, que passou por todo esse crivo, não obteve essas informações pelos meios convencionais, ela traz um relato que bate exatamente com a possibilidade de alguém que existiu. E aí, nesse caso, no caso dela, por exemplo, é um caso onde você tem marcas de nascença compatíveis com a necrópsia dessa criança, com esse laudo médico. Então, abre-se uma nova hipótese, não é uma afirmação, é uma nova hipótese que se acrescenta. Será que é possível que a mente sobreviva à morte do corpo? E que essa mente, de alguma forma, se manifeste novamente? É uma pergunta, né? Não é uma afirmação, né? É acrescentar, principalmente para a questão mente-cérebro, outras possibilidades de se pensar essa relação mente-corpo, né? Joia. Thaís e Jéssica, alguma questão? Eu estava aqui pensando, né, na revisão que Lucan apresenta, que não aparece Uhum, nenhum artigo da América do Sul, né, nem América Central. sim. Você pensa, o que que você atribui a isso, Lucan, quando você olha assim e vê esses resultados? Você tem alguma hipótese para justificar o fato de não ter nenhum ou ter mais na Ásia, né, uma quantidade bem diferente quando compara com os outros continentes? Então, Jéssica, na verdade, o Stevenson investigou alguns casos brasileiros, casos bem interessantes, inclusive, mas foram publicados em livros, né? Tem um livro do Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação, e entre esses 20 casos ele apresenta 2 casos brasileiros, né? Como eu comentei anteriormente, ele tinha uma comunicação com o Hernani Guimarães Andrade, né? Vamos dizer assim, um estudioso da área aqui do Brasil, e ele trocou alguns casos com o Stevenson. E o Stevenson chegou a publicar esses 2 casos nesse livro, que é um livro bem difundido na área, né? 20 casos sugestivos de reencarnação. Em relação a artigos, realmente existe, se eu não me engano, pouco ou quase nada em relação a casos brasileiros publicados em artigos científicos, né? É uma área que carece um pouco mais de investigação científica no Brasil, né? E existe uma predominância na Ásia porque realmente o número de casos investigados na Ásia é muito grande, muito alto quando comparado a outros lugares. Talvez a questão sociocultural também tenha uma influência grande, né? Eu parti do pressuposto de que em lugares onde essa crença é mais difundida, o caso, quando ele se origina ali, ou a criança começa a manifestar essas supostas memórias e tal, a família já abarca aquilo ali
dentro das crenças, né? E começa a abrir espaço para a investigação ou até dar um espaço maior para a criança manifestar aquele tipo de alegação. Então, tem a impressão de que tem esse tipo de relação cultural também com essa difusão maior de casos na Ásia. Certo. Thaís? Boa noite, parabéns, né? A gente agradece muito pela excelente apresentação. Antes de eu perguntar, eu queria trazer uma questão de Renata, que foi trazida aqui no chat, né? E depois eu faço a minha pergunta, até para incentivar outras pessoas a perguntarem também. Renata fala, boa noite, parabéns aos dois palestrantes, falas excelentes e relevantes. Para a Sandra, você pode comentar mais sobre a questão da criança que trouxe relatos com indícios de forte lembrança de outra vida, mas que ao se tornar adulta tem redução das impressões e memórias das vidas passadas? Há estudos mais específicos sobre esses casos? Oi, Renata, tudo bem? Obrigada pela sua pergunta. Então, acho que você está falando do artigo do professor Haldson que eu trouxe, né? Na verdade, é isso que eu estou pesquisando, Renata, viu? Adultos que alegam essas memórias, porque a gente não tem publicações nesse sentido, inclusive não tem muitas investigações. Por que que se deu mais atenção até agora aos casos de crianças, né? O que que o professor Stevenson, por exemplo, ele considerava? Que é mais difícil uma criança ter tido contato com essas informações pelos meios normais, né? E que já um adulto, ele já tem uma história de vida, ele já ouviu muita coisa, ele já passou por muitas experiências, que seria mais difícil, então, um adulto ter acesso a essas alegadas memórias. Então, ele considerava que os casos de criança seriam os casos onde você teria uma garantia maior de que aquela criança não teve acesso a esse caso de uma outra maneira. Mas o que a gente viu no artigo do professor Haraldson é que alguns mantêm essas memórias, né? A gente sempre tem que se basear no que a gente já conhece mais a literatura, que é o caso das crianças. Então, qual é a característica? Pode ser que essa criança comece com um comportamento fóbico, como o caso o Lucan trouxe, né? O caso do James. Ele começou com os pesadelos, né? Ele falava, o homenzinho não consegue sair, avião caiu em chamas, o homenzinho não consegue sair, e eram pesadelos reiterados, então esse comportamento fóbico primeiro. E aí ele, por exemplo, ele ficava repetindo nas brincadeiras dele, que é uma outra característica comum dos casos, a queda desse avião, de modo que ele chegou a marcar toda a mesa de jantar da família dele. Então, a criança, às vezes, começa com o comportamento, depois ela começa a expressar suas memórias, e a partir do momento que ela começa a expressar esse comportamento fóbico, ele tende a diminuir, e ele tende a terminar junto com a expressão das memórias. Né? O que se sabe é que essa criança ela tende a parar de falar. Acredita-se que ela não se lembre mais, né? Mas não tem como a gente saber. Mas elas param de falar a uma certa altura. Então, o extraordinário, digamos assim, é um adulto que 34 anos depois, como o professor Haraldson viu, ainda se lembra, porque ele seria um ponto fora da curva do que a gente conhece da literatura, e ele ainda consegue trazer postulações que batem com o que ele estava lembrando. E o que a gente está procurando no Brasil são esses adultos que alegam, e principalmente que a nossa pesquisa traz, que até agora não tinha sido estudado, são adultos que já na fase adulta tem a primeira manifestação de memórias. A gente tem encontrado isso na nossa pesquisa. Adultos que foram crianças que alegaram memórias e ainda lembram delas, que manifestaram na adolescência e que manifestaram até na idade adulta. Então, eu também estou muito interessada, assim como você, Renata, nesses adultos, e eu prometo para você que assim que a gente tiver a pesquisa toda fechada, a gente vai compartilhar com todo mundo esses achados, né? Porque vai ser um primeiro olhar para os adultos que alegam essas memórias. Thaís? A minha pergunta vai um pouco nesse sentido também, né, para a Sandra e para a Lucan, assim, porque acho que a pesquisa de vocês, de forma
ela tem uma implicação clínica muito importante, apesar de não ser direta, ela é uma implicação indireta, né? Porque eu fico pensando, nós que somos da psicologia, os psicólogos, né? Usando uma linguagem até bem simples, o quanto que às vezes, porque assim, acho que tem várias questões. A gente precisa se perguntar se as crianças lembram e não relatam, por exemplo, no Brasil, né, por não ter um arcabouço cultural, por não ter tudo que o Lucan trouxe lá na Ásia, né, as famílias incentivam, faz parte da crença. Se elas não lembram, mas podem ter os efeitos de transtorno de estresse pós-traumático, necessariamente, alguns casos de fobias inexplicáveis, ou casos de crianças com comportamentos difíceis, né, com comportamentos ou filias também pouco explicadas pela história de vida e pelas condições ambientais. E eu fiquei me perguntando, né, assim, talvez o pulo do gato com relação à psicologia, o quanto que a gente pode o que vocês pensam sobre a possibilidade desse conhecimento que está sendo produzido nessa área poder também ampliar o nosso conhecimento psicológico diante de sintomas e sofrimento emocional na infância e na vida adulta também, porque os casos persistiam, né? Alguns casos persistiram os sintomas de medo lá dos 9 que Sandra descreveu, né? Então, Thaís, é uma pergunta interessante, né? O Stevenson, inclusive, ele argumentava nesse sentido que você está trazendo, de que existiam muitos casos silenciosos, chamados casos silenciosos, onde a criança não alegava verbalmente sobre uma possível memória de vidas passadas, mas ela manifestava comportamentos muitas vezes atípicos, como habilidades não convencionais. Então, uma criança, às vezes, novinha, que já tocava um instrumento musical, com uma habilidade muito fora do convencional para a idade dela, uma criança que começa a falar uma língua da qual ela nunca aprendeu, não teve conhecimento anteriormente. E ele, às vezes, argumentava que é uma dimensão, na opinião do Stevenson, né, a reencarnação seria uma dimensão muito significativa na vida do ser humano e teria uma associação com todas essas dimensões, né, do nosso comportamento. Habilidades, fobias, filias, né, competências e tal, que poderiam estar associados a algum tipo de informação que teria sido herdada de uma experiência de uma vida passada. Na opinião do Steve, isso seria uma dimensão que merece uma investigação mais a fundo, né? Deveria ser levado em consideração nas áreas da saúde, da educação, como um todo, né? Mas é um campo que ficou um pouco, ainda merece uma investigação mais a fundo, né? Merece se ampliar um pouco mais sobre a investigação científica dessa dimensão. Sandra, quer comentar também? Sim, porque a Thais pegou num ponto central da minha pesquisa, que é a questão da saúde, né, das pessoas que alegam as memórias de vidas passadas. Thais, eu acho que a gente tem um grande desafio, que primeiro despatologizar as experiências espirituais, não necessariamente elas são patologia. E aí, por isso que eu trouxe para vocês, né, aquela tabela com que seriam características de experiências espirituais, então, e abrir a oportunidade para que essas pessoas falem sobre isso, né? A Pedrita, que é uma colega nossa do NUPS também, a defesa do doutorado dela foi justamente fazer um levantamento com os psicólogos, né? Religiosidade e espiritualidade dos psicólogos, como é que eles levam isso na clínica. A gente sabe que há estudos que mostram que os pacientes querem falar sobre isso, e ela trouxe para a gente a dificuldade que nós, psicólogos, temos de abordar esse tema. Mas são as mesmas dificuldades que os psiquiatras relatam, por exemplo, se sentir despreparado, porque não teve uma preparação acadêmica para abordar esses fenômenos, o medo da questão ética, né, de poder estar infringindo o artigo do Código de Ética que diz que você não pode, né, convencer ninguém por convicções ideológicas, religiosas, como abordar isso de uma forma ética. Então, a inexperiência que nós temos para abordar esses temas. E aí a gente tem uma população que quer falar sobre isso, que tem experiências religiosas e espirituais e não encontra espaço na clínica para falar das suas questões. Então, a gente está, provavelmente, com uma população
que pode sofrer por esse silenciamento, que a gente sabe na psicologia que o que adoece é o silêncio, né? Quando o sujeito pode falar, ele começa essa cura. E aí, então, a partir do momento que se a gente consegue mostrar no levantamento nacional, olha, a gente tem um percentual X de brasileiros, né, de população brasileira que afirma ter essas memórias, como é que nós vamos lidar com isso daqui para frente? Nós vamos continuar silenciando as pessoas ou nós vamos nos capacitar para acolher esses relatos sem um pré-julgamento, né? Sem fazer com que eles se calem, vamos deixar que eles falem livremente sobre isso e vamos tratar esse tema como todos os outros temas que a gente trata na clínica, que podem ser falados, né, da escolha da pessoa. A gente tem participantes que falam sobre essa dificuldade, né, e que agradecem a gente estar fazendo a pesquisa. Que bom que vocês estão falando sobre isso, porque eu nunca pude falar disso para ninguém, né? Que bom que vocês estão abordando esse tema. Eles são muito colaborativos conosco, mandam documentos, mandam escritos que eles têm, que eles produziram e trazem para nós, né? Eles querem saber o que acontece com eles, nos pedem informação, né? Então, o que é isso que eu estou vivendo? Você pode me indicar alguém que eu possa falar sobre isso, um profissional, porque eu já tentei e não consegui. Eu tenho medo de falar isso com as pessoas, de ser medicado. Então, tudo isso a gente escuta. E aí, a gente espera contribuir com isso, sabe, Thaís? Assim, uma visibilidade dessas experiências e um debate, né? A partir da saúde, né? Profissionais de saúde, especialmente, né? O que nós vamos fazer? Olha, as pessoas estão nos dizendo isso, e agora, né? Como é que a gente vai se preparar? Que tipo de acolhimento a gente pode dar? Porque a gente sabe que se é uma experiência subjetiva, ela é legítima, né? Independente de comprovar se existiu uma outra personalidade ou não, o sujeito está te dizendo que ele tem essa experiência, então ela é legítima para ele e ela merece ser acolhida, né? Joia, joia. Obrigado, Sandra. Antes de dar continuidade, gente, lembrar vocês para assinarem a lista de presença, né? Jéssica já comentou aí no chat. O link está disponível, Jéssica disponibilizou aí, basta assinar apenas uma vez, tá? E também eu gostaria de registrar aqui a presença da professora Ana Beatriz, né? Da UNB, na realidade. Ela comentou aqui no chat. Parabéns, professor Marcos, pelo evento. Estarei à disposição na UNB para parcerias com nossa Liga de Saúde e Espiritualidade. E ela comenta que é filha de Juiz de Fora e fica muito feliz de ver a contribuição da UFJF. A gente tem conversado um pouco com a Ana Beatriz para pensar possíveis colaboração, o que a gente pode fazer junto, né? E será realmente um prazer. E Ana Beatriz, muito bem-vinda. Bem, gente, uma outra questão que eu queria trazer, porque eu sou muito voltado para essa questão do método, né? E eu lembro que o Lucan comentou na apresentação dele que grande parte dos estudos utilizam, basicamente, a metodologia do Ian Stevenson. Mas eu queria saber se vocês, ao longo, se debruçando sobre esses estudos, se vocês encontraram algum tipo de variação metodológica em relação aos estudos do Ian Stevenson, e também no trabalho de vocês, porque eu acho muito interessante essa abordagem da reentrevista, eu acho fantástica, tem que realmente colocar mesmo, e eu acho que se isso é evidenciado por um outro pesquisador, isso é muito interessante. E aí, nessa perspectiva, os dados que vocês já levantaram, por exemplo, vocês já pensaram em utilizar essa abordagem da reentrevista também? Então, Marcos, de fato, a gente está procurando seguir a metodologia do Stevenson também, principalmente na investigação de campo, né, nas entrevistas que estão sendo realizadas. No meu caso, eu tenho investigado mais a fundo os casos de crianças, então tenho entrevistado testemunhas, né? Assim como o Stevenson, ele procurava sempre entrevistar testemunhas de primeira mão, então aquelas pessoas que tiveram contato, né, em primeira pessoa, elas vivenciaram, elas não escutaram de outra, elas viram, elas escutaram aquela criança manifestar aquele tipo de comportamento. E o Stevenson procurava entrevistar não só uma testemunha, mas
o máximo possível de testemunhas, de forma separada, né, individual, cada testemunha, e comparar os relatos, inclusive, verificando possíveis dissonâncias, né? Sim. Pessoa A falou uma coisa, pessoa B falou outra, ou não, houve realmente uma consonância ali nas informações e tal. Então, eu comparava esses relatos, procurava entrevistar o máximo possível, e além das entrevistas, né, ele fazia análise documental, que também é uma abordagem metodológica bem importante que o Stevenson utilizava. Então, a criança falava algo, falava o nome de pessoas, lugares e tal, e o Stevenson procurava, por exemplo, certidões de nascimento, certificado de óbito, inquérito policial, né? Vídeos, entrevistas em jornais, matérias em jornais, revistas, na mídia em geral. Ele tentava coletar documentos, né, essas provas empíricas, provas materiais que estariam associadas àquelas alegações e formando ali uma colcha de retalhos, vamos dizer assim, né, a partir das alegações das testemunhas, aquilo que a criança falou, o que os documentos vão trazer de informação também, e ia construindo toda uma lógica, né, empírica para aquele tipo de caso. Eu acho que tanto eu quanto a Sandra estamos trazendo um aspecto metodológico novo, até então não utilizado, que é a análise de conteúdo, né, Sandra? Não sei se você concorda comigo, mas isso não veio sendo utilizado em estudos anteriores. Então, é uma novidade que estamos trazendo, né? Acho que a tecnologia ajuda muito com isso. Hoje em dia é mais fácil você fazer transcrição de entrevistas, fazer análise através de softwares qualitativos, né, para esse tipo de análise e tal. Então, a gente pretende aprofundar, inclusive, metodologicamente, avançar nesse sentido. E o Stevenson também relata que ele enfrentava a questão da barreira linguística, né? Isso era uma dificuldade em alguns casos, porque ele investigou muitos casos na Ásia. Então, ele ia no Sri Lanka, por exemplo, chegava lá e precisava de um tradutor. E aí vem a questão, ele tinha que confiar no que o tradutor estava falando para ele, porque ele não entendia o que a pessoa estava falando diretamente, né? Então, tem essa questão da barreira linguística também. Sandra, quer comentar? Marcos, sim, você vai ver muito a presença do método do professor Stevenson, porque ele é o pioneiro, né? Sim, Então, claro. ele criou o método de investigação e ele formou os outros investigadores que têm relevância no campo, né? Como o Luca citou no artigo, foram todos formados pelo Stevenson, todos passaram por ele e, a pedido dele, reinvestigaram os casos. Quem a gente tem como uma primeira inovação é o Haraldson, por ser um psicólogo, então ele aplica testes psicológicos nas crianças, por exemplo, né? Tem um artigo dele que ele compara crianças que têm memórias, alegam memórias de vidas passadas e crianças que não alegam, ele faz um estudo, um caso controle. E aí você vai ver testes aplicados em crianças, questionários aplicados em pais, em professores, então ele inova nesse sentido com o olhar da psicologia. Mas a grande maioria desses estudos são estudos de caso, né? Então, quando você tem alguma estatística, você tem uma estatística muito mais descritiva, porque aí vamos procurar características em comuns dos casos, Uhum. vamos reentrevistar tantos casos novamente e ver essas características. Além do que o Lucas falou, dessa inovação com análise de conteúdo, uma outra contribuição que a gente acredita que a pesquisa pode dar é o fato da gente estar usando análises estatísticas, né? Não só a estatística descritiva, mas a análise inferencial também. Então, principalmente no caso dos adultos, né, que a ideia não é ir a campo, a princípio, para os adultos, só para crianças, o levantamento vai fazer essa estudo de associação entre memórias e desfechos com instrumentos. Então, isso também já é uma inovação que a gente traz, né? Então, o campo, ele veio muito tempo sendo liderado por esses pesquisadores, né, formados pelo Stevenson, mas a gente não tem como abandonar, né, as características que ele já descobriu, o método dele, porque ele realmente foi muito inovador nesse sentido, muito rigoroso metodologicamente, né? Então, a partir dele, a gente tem sempre que pensar como avançar a partir do que ele realmente que ele propôs, porque ele foi realmente um grande pioneiro. Não, claro, com certeza. Eu acho que, inclusive, isso até facilita quando você compara estudos, né, na literatura, seja lá do qual tema for, e se esses estudos
eles focaram ou tentaram primar pela mesma metodologia, mesmo que sendo desenvolvido por outros grupos, né? Eu acho que essa é uma estratégia interessante para consolidar evidências, né? Então, esse aspecto é interessante. Mas eu acho também, eu acho interessante essa coisa de, por exemplo, como o Lucan falou, da análise do discurso, né? Essa ampliação e além também disso, eu acho que esses resultados podem revelar ainda mais possibilidades, né? Isso é muito interessante. Gilca comenta sobre aquele caso do que você falou do adulto. Acho que você comentou alguma coisa relacionada com o fato da pessoa se lembrar aos 34 anos, né? Comentou alguma coisa assim, porque ela coloca assim, boa noite, tem algum motivo o fato de ser 34 anos? Eu não entendi muito bem. Não, esse dado é porque ele volta a entrevistar essas pessoas, em média, 34 anos depois que elas já tinham sido entrevistadas quando criança. Entendi. Agora eu entendi. Então, ele vai a 28 participantes e a média é de 34 anos da primeira alegação, da primeira entrevista, entendeu? Então eu acho que a pergunta dela quer entender, talvez, por que 34 Por que anos? 34 Assim. Mas anos? varia, né? Varia. A Isso, na média é 34 verdade, anos. Pode ser antes, pode ser depois. isso, na Entendi. verdade, ele fez essa média e viu que tinha 34 anos que essas pessoas tinham sido entrevistadas, em média. Entendi. Entendi. Thaís, Jéssica, alguma questão mais? Acho que só agradecer mesmo, né, da minha parte. Já tinha ouvido Sandra falar em outro momento, muito bom ouvir vocês. A pesquisa que vocês estão propondo é muito importante, assim, né, para esse campo. Eu, particularmente, sou entusiasta do problema mente-cérebro, então estou também trabalhando assuntos de mediunidade, né, que também contribui bastante para essa problemática. E é isso, gente, esse trabalho está muito legal, eu sou super entusiasta, divulgo, falo para as pessoas preencherem, falo para os meus estudantes, tanto o de vocês, quanto o de experiência de quase morte também, que ela veio aqui também falar sobre esse estudo. Então, é muito importante. Eu espero que vocês tenham resultados lindíssimos e que divulguem logo para a gente poder curtir, aproveitar e admirar. Parabéns. Vejam só que Obrigado, Jéssica. Bruno e Angeli estiveram aqui e, ao descreverem as experiências de quase morte, tinha alguém na sala que tinha vivenciado. A gente já deu o link para que eles pudessem colaborar. Então, a mesma coisa a gente fez aqui agora, né? Se alguém conhecer, pode realmente divulgar, né? E a gente tem realmente divulgado. Thaís? Também agradecer, né, aos colegas, agradecer a Seu disponibilidade. áudio tá baixo aí. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu ver se está. Mas está em 100. Não, agora pronto. Melhorou? Sim. Então, agradecer a generosidade, né, em poder compartilhar esse conhecimento tão importante com a gente, à noite, né, durante a semana. Eu sei que todo mundo trabalha muito, então a gente agradece de coração, né, pela oportunidade de a gente poder discutir esse tema, que eu acho que realmente os resultados da pesquisa são muito importantes, especialmente, né, além da questão de cérebro, mas eu sou muito clínica, né, eu fico muito interessada nessas repercussões, né, na possibilidade, inclusive, da gente ampliar o escopo da psicologia, né, existe uma parte da psicologia que acredita que essas experiências espirituais são apenas distorções cognitivas, né, então eu acho que a gente precisa realmente ampliar o debate, fazer pesquisas como vocês estão fazendo, de qualidade, rigorosas, para que a gente possa entrar mesmo, né, nesse debate caloroso e importante para entender o que pode ajudar as pessoas a viver melhor, né? Porque, para mim, pesquisa tem que ter uma implicação na sociedade, tem que ter uma implicação na melhora do nosso cuidado às pessoas, né? Então, só agradecer, também estou aqui torcendo por esses resultados e muito obrigada. Joia. Então, também gostaria de agradecer a disponibilidade, né, de Sandra e Lucan, né, por estarem conosco, contribuindo com esses estudos que a RUP vem fazendo, tanto para fortalecer as nossas bases, quanto também divulgar
para a população geral, né, que se interessa por essa temática, como a gente já tinha comentado com vocês. O pessoal daqui da Bahia se interessa muito, já teve muito presente. E também compartilhar, né? Fúvia coloca aqui parabéns a todos os envolvidos pela belíssima apresentação e bate-papo esclarecedor, né? As pessoas realmente ficaram muito gratas. Renata, muito obrigado pela noite de conhecimentos. Rafael, gratidão pela partilha. Pessoal, abraço. E outros comentários, né? Gostaria apenas de informar, Sueli me perguntou aqui no privado se a disciplina de tópicos de saúde, espiritualidade, psiconeuroimunologia e espiritualidade será oferecida semestre que vem. Infelizmente, não. A gente não sabe como vai ser esse retorno ainda, mas possivelmente em 2022 já voltará, quando a gente espera estar vivendo um estado maior de normalidade. E também informar novamente a vocês, aqueles que chegaram depois, sobre o congresso da UFPA dos 75 anos, né? que a REUP vai estar com as mesas da REUP no congresso nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, quarta, quinta e sexta-feira, e a gente tem muitas surpresas, muito tema interessante que a gente vai divulgar lá no nosso blog. Também dizer a vocês que compartilhem com as pessoas o canal da REUP, porque muitas pessoas que nós convidamos para estar aqui hoje tinham atividade na segunda-feira. E aí seria interessante que vocês divulgassem para que as pessoas possam tomar conhecimento também dessas apresentações tão interessantes como vocês próprios mencionaram, certo? E, por fim, deixar claramente também, né, o canal aberto para que Lucan e Sandra, muito justo, né, possam também se manifestar, deixando as palavras finais. Gente, só tenho a agradecer, muito obrigado, foi uma ótima oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar, né, o nosso estudo, nossa pesquisa, trocar essas ideias com vocês, né? Foi uma experiência muito boa, fico feliz, né, em poder ter esse espaço, né, tão enriquecedor e tão gratificante, né, de estar aqui com vocês. E foi ótimo. Muito obrigado. Agradeço imensamente ao professor Marcos, a Thais, a Jéssica e a todos vocês. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado. Certamente agradecer, Desculpa, né? Sandra, Oi, desculpa te atrapalhar. Não, É porque imagina. Calil levantou a mão e Marcos não viu. Você quer Eu fazer não vi, alguma pergunta desculpe. ainda, Calil? Desculpe, Sandra. Obrigado, gente. Boa noite. Na verdade, não era assim uma pergunta, né? Na verdade, era assim um agradecimento, né? De certo modo. E assim da importância, né? Desse espaço aqui da REUP, né? Assim, eu sou estudante de psicologia, sou da Bahia, sou da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Fui aluno também da professora Jéssica, que está aqui. Acho que Nádia também estava aqui mais cedo. Então, peguei algumas disciplinas com ela e gostaria de falar assim, né? Da importância que é esse espaço, né? Porque, assim, abrindo também um parâmetro, né, uma margem para falar dessa questão da espiritualidade, da religiosidade na nossa formação, né, uma questão que a gente realmente não discute, né, na nossa formação. Realmente é uma coisa que simplesmente não é falada. E, assim, poder ter um espaço em que essas questões são discutidas é muito importante, né, até para que, de alguma forma, a gente junte forças mesmo, né, às vezes fica parecendo que a gente é meio extraterrestre nesse meio científico materialista, positivista, em que, enfim, essa sensibilidade, né, essa questão da espiritualidade não é muito levada em conta. Então, isso é muito importante, né, para mim, pelo menos, foi muito importante poder ter esse espaço e enxergar esse espaço em que pessoas acreditam e realmente, não só acreditam, como realmente são evidências, né, que estão pesquisando e procurando saber, né, e falar sobre. Então, gostaria muito de agradecer isso, né, nesse sentido e pontuar sobre a importância, né, de a gente no meu processo foi muito difícil e angustiante até eu perceber que realmente era sobre a questão da espiritualidade que em certos momentos estava me chamando. E se, por exemplo, em algum momento só tivesse, sei lá, talvez algum grupo de estudo falando sobre alguma coisa em algum momento, isso fosse pontuado, sabe? Eu acho que poderia ser um campo assim que traria muita riqueza, né? Enfim, muitas possibilidades, né? Então, enfim, agradecer e parabenizar também pelas apresentações, foram muito ricas.
E esse espaço é muito importante. Obrigado, Calil, pelo comentário. Por favor, Sandra. Então, eu quero agradecer, né, as palavras do Calil no que diz respeito à nossa pesquisa, agradecer a REUP pelo convite, professor Marcos, Jéssica, Thaís, e pedir para vocês, né, que nos ajudem na divulgação, que fiquem atentos nas redes sociais do NUPS, a gente sempre divulga lá eventos, questões novas que estão surgindo, e que vocês acompanhem aí a nossa pesquisa. E, por último, falar o que eu já falei para a Thaís, que esse sotaque baiano é a coisa mais linda do Brasil, viu, gente? Adoro estar Mineiro com também, vocês. viu? Ah, é Se eu não típica fosse verdadeira. mineira, eu queria ser baiana, eu juro. Adoro. É um axé muito bom. É. Obrigada, viu, gente? Gente, então, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco e a gente espera, no futuro, novamente contar com a participação de Lucan e de Sandra, trazendo agora os resultados do levantamento nacional, para o qual estamos certamente curiosíssimos, certo? Sobre o qual estamos curiosíssimos, certo? Um grande abraço a todos vocês e a gente espera todos vocês novamente no Congresso UFBA 75 anos, nos dias 8, 9 e 10 de dezembro. Muito obrigado novamente, Lucan e Sandra, e a todos que estiveram conosco. Um grande abraço. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada pelos comentários aí no agradecimento.